Fala pessoal, estamos animados em compartilhar mais um projeto que está nascendo hoje, Líder Podcast. E eu estou com o coração a mil aqui, junto com o Leandro, para compartilhar com vocês tudo que Deus tem colocado no meu coração. E isso vai ser uma plataforma para líderes em negócios e fé. Ou seja, se você gosta desse assunto, se você se interessa por esse tipo de assunto, esse lugar é para você. Então, fica aí, eu espero que te abençoe muito. E a gente vai trilhar aqui por uma jornada bem legal de muito conhecimento. Bora lá, então sou Lucas Rômulo, tenho 30 anos, não parece, solteiro, mas sonho em ter uma família, sim, filhos. Na verdade eu tô assim numa estação de amar crianças. Eu tenho bom, né? quatro sobrinhas, todas pequenas. Então, tipo assim, eu tô naquela estação do tiozão, sabe? Que brinca com as crianças, que eu tô nessa paixão de criança. Mas penso sim em ter filhos, talvez um casal. Eu penso em casal, né? Um menino e uma menina. Mas é um desejo muito grande meu, ter uma família e poder, enfim, viver esse sonho de família. Eu sou um cara muito... Eu sou um cara muito sonhador, né? Então, eu tenho muitos sonhos, cara. E na verdade, esse aqui é um dos grandes sonhos meus. Podcast. O podcast. Não o podcast em si, mas ter uma plataforma onde eu pudesse compartilhar. Criar um movimento, compartilhar meu coração, compartilhar as minhas ideias. Eu sempre sonhei com isso. Né? E na verdade, assim, eu sempre ouvi isso. Cara, as pessoas diziam, cara, você tem muita coisa, mano, para colocar para fora. Você precisa compartilhar isso com as pessoas. Verdade. Né? E eu sempre me escondi. Então, assim, pode não parecer, mas existe um Lucas dentro de mim que é o cara que está constantemente querendo se esconder. E parece ser aquele sabotador mesmo, sabe? Eu acho que dentro de nós... Você acha que não é bom o suficiente? Eu acho que dentro de nós, eu sou da teoria que dentro de nós existe sempre uma versão nossa sabotadora. E eu acho que essa é a versão do Lucas que se sabota, sabe? É o cara que está sempre querendo se esconder, sempre querendo estar por detrás. Pode não parecer, mas eu sou bastante assim. Então, estar aqui é um pouco da realização de um sonho, dizer, uau, chegou a hora, this is my moment, entendeu? Então, eu quero realmente usar isso para compartilhar tudo que eu sonho. Que mais? Eu tenho um grande sonho, cara, de ser um palestrante internacional, sabe? Eu tô abrindo meu coração aqui para vocês. This is new. E mais que isso, eu tenho um grande sonho de palestrar em inglês. In English? In English. Great. Então, é um grande sonho meu. E eu sei que isso vai acontecer um dia. Então, esse é um grande sonho meu, enfim, ter uma família, ser um cara que possa contribuir com o mundo, deixar um legado no mundo, criar um movimento no mundo, sabe? Pensar nas gerações, falar para as próximas gerações. Esse é um dos grandes sonhos meus. E, sobretudo, cara, quando eu morrer, talvez as pessoas disserem assim, ele foi um grande homem. Não por aquilo que ele deixou, mas por aquilo que ele construiu dentro de mim. Sabe? Eu acho que essa é talvez a minha maior missão de vida. Quando eu não estiver mais aqui, eu dizer, ele construiu algo dentro de mim que me marcou para sempre. Então, esses são alguns dos grandes sonhos que eu tenho, né? E muitos virão. Em 2024 vai ser um grande ano. Tenho muitos outros projetos para vir também. Isso é um pouco de quem é o Lucas Rômulo. Um jovem visionário, um jovem sonhador, um jovem que tem uma imaginação bastante aguçada. E esse é um grande perigo. Você sabe que alguém que tem uma imaginação aguçada é bom e é perigoso, né? Por quê? Porque você está sempre num universo paralelo. Você está sempre no universo paralelo. Então você divaga, acho que é essa a palavra, né? Divaga entre o que é real e o que não é real. Você viaja muito. Tipo isso. Entendi. Criativos têm disso, né? Então você está sempre no universo dos sonhos. Então eu aprendi que eu tenho que ser não só um sonhador, eu tenho que ser um executor. Entendeu? Sim. E mais, eu aprendi algo esses dias que foi para mim, me marcou. Eu aprendi que eu não tenho que ser um especialista em algo. Eu tenho que ser um generalista. Então, eu quero ter muitas frentes de trabalho.
Que bom. Sabe? Eu quero ter muitas frentes de trabalho. Eu não quero ser especialista em nada. Que bênção. Eu quero tocar em muitas áreas. Eu venho de uma família de missionários. Então, meus pais serviram muitos anos no campo missionário. Então, eu cresci nesse contexto de igreja, contexto de campo missionário. Foi boa parte da minha adolescência, da minha juventude. Cresci, fui fazer publicidade e propaganda. Foi uma experiência bem legal para mim, porque foi uma época da minha vida que eu descobri profissionalmente, né? E tive algumas experiências, né, em algumas agências da cidade, trabalhei em algumas empresas na área também. Mas a publicidade e propaganda foi uma das maiores ferramentas na minha vida quando se trata de ministério. Por quê? Porque diferentemente do que muita gente pensa sobre publicidade e propaganda, que não é sobre fazer uma arte, mas uma mente estratégica por detrás da arte, do vídeo, de tudo que você vê, isso é um publicitário, isso me serviu muito. Então, na verdade, foi um curso que veio para aguçar aquilo que eu já tinha como uma habilidade forte, essa mentalidade estratégica, e que me ajudou muito no ministério, por exemplo. Entendeu? Foi quando eu fui despertado para o chamado ministerial pastoral, né? Então, eu digo que a publicidade foi uma das maiores ferramentas quando nós começamos o ministério. Por quê? Porque daí eu pude trazer toda a mente estratégica de um publicitário, toda a criatividade de um publicitário, toda a visão inovadora de um publicitário para o contexto de igreja, né? E o meu sonho sempre foi construir uma igreja em que as pessoas entrassem e dissessem: uau, isso é ser igreja? Algo diferente, assim. Isso é ser crente? Se isso é ser crente, se isso é ser igreja, então eu quero ser parte disso. E aí tem a ver com um movimento, tem a ver com eu sou parte de uma causa muito maior. Então, a publicidade veio e me ajudou muito nesse sentido, né? Hoje eu não estou, digamos, trabalhando no meio publicitário, mas está sempre ali dentro da minha vida, né? E é isso um pouco de mim, de maneira bem... Hoje você é mais um líder criativo, digamos assim. Hoje, cara, eu me posiciono, se você for no meu Instagram, você vai ver que eu me posiciono como um cara que fala de liderança, que ensina líderes. E não só liderança, mas uma liderança disruptiva, né? E o que seria uma liderança disruptiva? Uma liderança que cria movimento. Uma liderança que está falando de causa. Cria um legado. Uma liderança que cria um legado. Uma liderança que está falando de geração. Isso é liderança disruptiva. Então, como você ser um líder melhor? Então, hoje, meu posicionamento no Instagram é esse cara que é um líder para líderes. Eu falo para líderes. Esse é a minha paixão. Eu gosto disso. E claro, dentro de liderança tem muitos outros viés, né? Liderança parece ser algo muito genérico, né? Então, dentro de liderança tem muitos viés de comportamento, de pensamento, de mentalidade. Então, esse tem sido o meu posicionamento esses últimos anos. Legal. Deixa eu te perguntar, você falou aí do podcast, agora me explica por que você decidiu falar sobre esse assunto. Porque você poderia escolher vários assuntos que você tem conhecimento. Por que esse assunto de liderança? Cara, eu sempre gostei de liderança, né? Então, eu acredito... Eu tenho uma tese minha. Eu acredito que liderança é tanto dom quanto talento. Por quê? Porque enquanto talento, você desenvolve, né? Talento é isso, é o desenvolvimento de uma capacidade. Enquanto dom, você nasce. Então, eu acredito que na minha vida foi uma parada meio de dom. Eu nasci com dom de liderança, uma aptidão, digamos assim, para a liderança. Então, acredito que não poderia ser um outro assunto senão aquilo que é uma das minhas maiores paixões. Eu acredito que se eu pudesse resumir a minha missão de vida seria construir pessoas. Entendi. Construir pessoas é a minha missão de vida. É o que eu posso construir em você e te fazer uma pessoa melhor. O Líder Podcast é um podcast para líderes. Ou seja, independente de onde você exerça a liderança, esse assunto vai te alcançar. Por quê? Porque liderança é global. Liderança é global. O que vai mudar são o ambiente. Os ambientes que mudam. Mas a matéria-prima é a mesma. Qual? Pessoas. Então, liderança é sempre sobre a mesma matéria-prima, que são as pessoas.
né? Liderança é sobre influenciar pessoas, seja dentro de igreja, seja dentro da empresa ou em qualquer outro lugar. Você vai fazer a mesma coisa que um pastor faz ou que um CEO faz. Entendi. Vai liderar pessoas. E hoje a gente vai ter um assunto aqui sobre sucessões e gerações, mas deixa eu te perguntar, você recentemente teve esse projeto que você fez aí no evento e tudo. Me explica um pouquinho como é que foi esse projeto, o que você fez nesse projeto aí, o que aconteceu, porque tem gente que não sabe de nada, assim, só para a gente entender o que você fez recentemente que tem a ver com liderança. Legal. Vou falar um pouco do meu background, que eu acho que é interessante, né, para saber. Manda bala. Pra gente entender, né, o que você fez agora aí. Porque você fez alguma coisa que envolve liderança. Sim. Então, recentemente eu estive envolvido no projeto de uma feira de smartphones, né? O maior do Brasil, né? É a maior do Brasil. Eu acredito que da América Latina também. Pelo menos assim, a gente não chegou a ver um projeto que se assemelhasse dentro da mesma proporção. Então, a gente fez uma feira de smartphones, né, com uma proposta totalmente disruptiva. A ideia era transformar aquele lugar em um lugar de negócios, né, de networking, de negócios, onde as pessoas iriam sair dali com ferramentas, né, para os seus negócios, através das palestras que a gente teve. Então, assim, foi um grandioso projeto, um desafiador projeto, mas que no final deu certo. E o que você fez nesse projeto? Você foi um dos líderes dele, mas qual foi especificamente, assim, digamos, suas atribuições de liderança nesse projeto? Basicamente o trabalho de gestão, né? O trabalho de gestão. Eu gosto de pensar liderança da seguinte forma. Liderança nem sempre vai ser sobre ter uma equipe ou gerir pessoas. Eu já falei isso em outro dado momento. Liderança muitas vezes vai ser sobre você ter uma direção. Então, dentro de um projeto, às vezes, a tua missão não vai ser sobre gerir as pessoas, mas vai ser sobre dar a direção àquelas pessoas. Né? Eu gosto muito de pensar no caso do Steve Jobs. Né? Há muitos anos atrás eu li um livro dele chamado A Cabeça de Steve Jobs. Um livro sensacional, inclusive indico. E lá conta um pouco de como que funcionava a cabeça do Steve Jobs. Uma cabeça complexa, diga-se de passagem. Porque o cara era um gênio, mas tinha muitas dificuldades de relacionamento interpessoal. Mas o que Steve Jobs era bom? Ele era bom de direção. Ele era visionário. Ele era o visionário. Ele sabia onde ele queria chegar. Então, no final das contas, inclusive esse evento que eu liderei foi um evento do mercado de iPhones, inclusive, né, falando sobre Steve Jobs. E uma coisa interessante sobre o Steve Jobs é justamente isso, é a sua capacidade de direção. Porque enquanto gestor, ele era péssimo. Enquanto o cara que cuidava da equipe, ele era péssimo. E a gente sabe disso o cara foi demitido da própria empresa. Então, mas como visionário, como alguém que tem um caminho, ele era o cara. Ele sabia onde queria chegar. E no caso, especificamente nesse projeto que você liderou aí, você liderou dezenas de pessoas, né, acredito eu. Qual que você acha que foi a sua principal dificuldade, assim? Cara, eu acredito que um dos maiores desafios dentro de uma equipe é que todos partilhem da mesma visão. E não só partilhem da mesma visão, mas comuniquem a mesma coisa. Então, acredito que do meu maior desafio tenha sido esse, justamente que todos conversassem a mesma coisa. Ou que todos estivessem realmente alinhados naquilo que estávamos construindo. Esse é o maior desafio. Porque o perigo de uma equipe não é que as pessoas tenham atribuições diferentes. Isso é saudável, isso tem que acontecer. O perigo de uma equipe é quando todos têm uma visão. Cada um tem a sua visão. Cada um tem a sua visão. Entendi. Esse é o grande perigo. Entendi. Entendeu? Porque imagina, num lugar onde cada um tem uma visão, significa que cada um tem um caminho. Tem um jeito de fazer. Tem um jeito de fazer. Tem uma forma. Então, isso dentro de uma equipe não leva a lugar nenhum. Porque no final das contas, uma equipe é o esforço mútuo de um grupo de pessoas para um cumprimento de um único propósito. Isso é equipe. Sim.
Vou repetir. É um esforço mútuo de um grupo de pessoas para o cumprimento de um propósito. Sim. Então, esse é o maior desafio. Eu acredito que tenha sido o meu desafio também. Fazer com que a gente entenda que nós estamos, ainda que em tarefas distintas, mas caminhando para o mesmo lugar. A gente quer a mesma coisa. E esse não é só um desafio, não foi só um desafio meu. Esse é um desafio de todo mundo, de todo gestor. De todo gestor. E é por isso que a gente precisa falar sobre sucessão. É por isso que a gente precisa falar sobre geração. Entendeu? Entendi. Essa questão de sucessão e gerações é o que a gente vai falar hoje no podcast. Mas o que é gerações, sucessões, se preocupar com a próxima geração, sucessões? O que seria isso? Legal. Esse, assim, esse porque é um às vezes quando a gente fala isso é algo meio abstrato, assim. Sim, então... parece, sim. E na verdade pouco falado, né? Pouquíssimo. Vamos lá, eu gosto disso. Eu gosto disso por quê? Porque esse é um dos segredos de grandes líderes. Grandes líderes sempre pensam em sucessão. Grandes líderes sempre pensam a médio e longo prazo. Sempre. Sempre. Você nunca vai ver um grande líder construindo para o hoje. Nunca, nunca. O cara sempre está construindo hoje para o amanhã e para o depois de amanhã. Agora, se eu pudesse definir geração, o que é geração, eu definiria que são um grupo de pessoas em camadas e níveis ocupando o mesmo espaço e tempo. Isso é uma geração. Um grupo de pessoas em camadas e níveis diferentes, ocupando o mesmo espaço e o mesmo tempo. E a beleza de pensar de forma geracional está justamente nisso. Está nessa multiforme, como que eu posso dizer? Manifestação de dons, de talentos, de pensamentos, de ideias, de criatividade. Então isso é uma geração. O que compõe uma geração? Um grupo de pessoas de camadas e níveis diferentes, ocupando o mesmo espaço e o mesmo tempo. Isso é incrível. Então essa talvez é a minha forma de definir o que é uma geração. E no caso, essa sucessão que você fala? Cara, a sucessão é a matéria-prima para que uma geração tenha êxito. Eu poderia dizer que é o principal fundamento para a gente saber se a próxima geração vai ser uma geração de êxito ou não. É aquela questão da passagem do bastão. Da passagem do bastão. Pronto, você falou tudo. Entendi. É a passagem do bastão. O sucesso, engraçado que na corrida, né? O sucesso não está no corredor, no corredor. Em um corredor. Com o bastão. O sucesso está na passagem. É verdade, né? Porque quando um vem chegando, o outro já está correndo. Né? O sucesso está na passagem. Então esse é o grande X da questão quando a gente pensa sobre sucessão. O meu sucesso não é determinado pelo que eu construí apenas. É parte, não é o todo. Agora, como que eu posso determinar o meu sucesso? Se você tem capacidade de continuar o que eu comecei a construir. E eu gosto de pensar dessa forma. Então, o sucesso de um líder não é medido pelo que ele construiu, mas é medido pelo que você pode continuar construindo aquilo que eu comecei. Então, no caso, essa sucessão que você se refere e essa questão geracional é algo de nós para a próxima geração. É esse movimento do que nós podemos fazer para que a próxima geração seja melhor do que nós somos. Mais ou menos isso. Exato. Qual que é a importância de a gente pensar em sucessão? Primeira coisa, se você é um líder e você não pensa em sucessão, então você está fadado ao fracasso. Por quê? Porque se tudo que tu constrói termina em você, então quando você morrer, então tudo acaba. Entendi. Tudo acaba. Eu fiz numa apresentação uma pergunta que foi bem interessante, tem muito a ver com isso que você perguntou. Eu coloquei a imagem do Steve Jobs, aquela imagem icônica dele e uma foto de um iPhone. E eu perguntei quem morreu. Nossa, muito bom. Naturalmente, as pessoas responderiam
Steve Jobs morreu. Steve Jobs. É. Mas essa é a grande questão. Ninguém morreu. Porque você não morre se a sua mensagem não morre. Se o seu legado, né? Se o seu legado não morre. Interessante. Então, o Steve Jobs não morreu. A mensagem dele se perpetua até hoje. E é mais louco pensar nisso porque, passados os anos, o nome dele é tão falado quanto era antes. É tão lembrado quanto era antes. É tão mencionado quanto era antes. Então, a morte não termina quando o fôlego acaba. A morte termina quando você não é mais lembrado. Nossa. Caramba. Então, eu não posso dizer que um cara desse morreu. Isso seria, no caso, então, a gente pode dizer que, especificamente, o Steve Jobs, ele conseguiu ter esse trabalho de sucessão bem feito, digamos assim, porque não parou nele, né? Total, e a prova disso é o que a gente experimenta hoje da Apple. É claro, poderíamos ter muito mais do que temos com ele vivo, sim, mas a maior prova de que ele entendeu sobre geração, sobre sucessão, é o que as pessoas que vieram pós eles continuaram. Tá, mas é porque, nesse caso, o Steve Jobs, ele tinha uma grande empresa, ele fundou um grande negócio, beleza, mas por que alguém deveria se importar com isso, digamos assim, no âmbito empresarial ou de maneira geral? Tipo, por quê? O que eu vou ganhar com isso, digamos assim? Você vai ganhar muito, mas em resumo, é pensar o seguinte, guarda isso aqui é muito interessante também. Grandes líderes não lideram pessoas. Grandes líderes lideram causas. E as pessoas seguem a causa que você lidera. Então a ordem é diferente. Eu não sou um grande líder porque tem uma multidão me seguindo. Eu sou um grande líder porque tem uma multidão seguindo a minha causa. Então, por que é tão importante que líderes tenham uma visão, uma consciência de causa e de geração? Justamente porque o que eu estou construindo não é para o agora, não é para mim. O que eu estou construindo é para que toque você, o teu filho, o teu neto, o teu bisneto e as próximas gerações que virão. Por quê? Porque o principal objetivo de uma causa não é aquilo que eu deixo para você, é aquilo que eu construo dentro de você. Entendi. É aquilo que eu mexo dentro de você. Esse é o principal objetivo de uma causa. O que é uma causa? É uma mensagem que vai além do meu tempo, que vai além da minha geografia. Então, grandes líderes sempre estão preocupados em pensar de forma geracional porque eles lideram causas. O Steve Jobs não criou o iPhone, o Steve Jobs criou uma causa. Entendi. Uma causa que dizia às pessoas, você tem liberdade, você pode fazer muito mais do que você pensa que pode fazer, através de um aparelho, de um smartphone. Então, no caso, não é só a pessoa ter uma empresa, ter um negócio. Ela, de certa forma, criar esse movimento para que outras pessoas se engajem e possam, independentemente do líder, prosseguir com isso. Exatamente. Exatamente. É isso que faz, é isso que difere entre... o que difere um grande líder e um pequeno líder? O que difere um grande líder e um pequeno líder? Vou te responder. É essa capacidade de durar perante o tempo. Entendi. É isso que difere um grande líder de um pequeno líder. Dessa mensagem dele prosseguir. Perpetuar. Entendi. É isso. É isso. Faz sentido, né? O Henry Ford, por exemplo. Henry Ford, até hoje, os carros são feitos. Jesus. Steve Jobs. Tem Legal. 2000 anos que o maior líder do universo morreu. 2000 anos. Mais de 2000 anos. A mensagem dele ainda se perpetua.
Então, o tempo é o maior validador. O tempo é o maior validador da sua liderança. Mas essa questão de sucessão, então, aí você me diz se está correto ou não. Então, ela é mais para um líder que ou ele pensa a longo prazo, ou ele já tem, de certa forma, um movimento, já tem, de certa forma, uma estrutura, ou ele já quer pensar nisso, né? Porque não é para uma pessoa que não é para uma pessoa que não é líder, né? Essa questão da sucessão de gerações, né? Vamos lá. É claro que existem camadas e camadas de líderes. Nem todo mundo está numa mesma camada, nem todo mundo está no mesmo nível. Nem todos são líderes. Eu diria que todos são líderes. Por quê? Vou te explicar. O que é a liderança? É influência. Liderança é influência. Liderança não é um cara... Todo mundo exerce algum tipo de influência e liderança. Um cara com um grupo de pessoas. Liderança é influência. Então, quando a gente pensa, poxa, mas todo mundo foi chamado para liderar uma causa? Talvez não. Mas todos foram chamados para liderar. Todos foram chamados para influenciar. Se liderança é influência, todos foram chamados para influenciar. E todos, de alguma forma, influenciam. A diferença é que os níveis, as camadas que você são vai diferentes. influenciar, né? Quem você vai Pessoas, vai influenciar, né? Aonde você vai influenciar. Então, se eu fosse pensar de uma forma bem prática em relação à sua pergunta, eu diria o seguinte. É claro que nem todos os líderes foram chamados para ser líderes de causa. Sim. Ok? Mas todos os líderes foram chamados para entender... Para serem geracionais. Para serem geracionais. Para entender o que faz você deixar um legado ou não. Mas eu acho que eu entendi nesse ponto, porque, por exemplo, se você é líder de uma causa, de um movimento, de uma empresa, beleza, o seu legado é a sua empresa, o seu legado é o seu movimento, o seu legado é isso. Às vezes o seu legado vai ser para 2 pessoas. Para sua família. Esse ponto, exatamente. Porque, beleza, eu não tenho uma empresa, não tenho um negócio, mas eu tenho uma família. Então, esse é o meu legado, essa é a minha sucessão. Seria isso? Exatamente. Uma coisa importante sobre legado é o seguinte. A gente sempre pensa legado sobre o que eu deixo. Sim? Sim. A gente sempre pensa legado sobre o que eu deixo. E legado é sobre quem eu deixo. Entendi. Não sobre o que eu deixo, mas sobre quem eu deixo. Entendi. Então, se eu morresse hoje, quem eu deixaria para os meus filhos? Quem você deixaria para continuar o que você começou? Quem eu deixaria para perpetuar a minha mensagem? Quem eu deixaria perpetuando os meus valores? Quem eu deixaria perpetuando a minha visão? Quem eu deixaria perpetuando a minha mensagem? Tá, mas e como é que um líder ou uma pessoa consegue desenvolver ou criar esse sucessor, digamos assim? Primeiro de tudo, cara, você tem que pensar de forma geracional. Os líderes são tentados a pensar de 2 formas. Todo líder. É mais fácil, pelo menos. Custa menos. Ou você vai pensar de forma local, ou você vai pensar de forma global. E o segredo não está entre esses 2. O segredo está na terceira via. Você tem que pensar de forma geracional. Então não é sobre o que eu estou fazendo aqui e nem sobre o que eu posso fazer no mundo. É sobre o que eu posso deixar no mundo. Quem vai propagar isso? Quem vai continuar isso? Então, nós precisamos pensar não de forma local ou apenas, tá? Vou melhorar. A gente não pode pensar apenas de forma local ou global. A gente tem que pensar de forma geracional. Porque quando você pensa de forma geracional, você está fora do tempo. Você entende isso? Você está fora do tempo. Por que a mensagem de Jesus é uma mensagem que continua sendo poderosa depois de 2000 anos? Porque ele estava fora do tempo dele.
Os próprios discípulos diziam para ele assim: nossa, mas você fala coisas que a gente não entende. E ele mesmo respondia: vocês não entendem hoje, mas vai chegar um tempo que vocês vão entender. Então o que Jesus estava fazendo com seus discípulos? Jesus estava tirando eles de uma visão local ou até mesmo global e levando eles para uma visão geracional. Vocês não entendem hoje, mas os filhos de vocês vão entender. Os netos de vocês vão entender. As próximas gerações vão entender a minha mensagem. Vai fazer sentido para eles. Tá, mas beleza, eu sou um líder, eu tenho um movimento, eu tenho alguma coisa, tenho uma ideia, mas como que eu vou criar esses sucessores? Só pensando geracionalmente, mas como eu penso geracionalmente? Como assim? Como é que eu vou criar esses sucessores? Investindo no hoje, cara. Investindo no hoje. Você investe no hoje para ter os resultados que você anseia no amanhã. Investe em pessoas, no caso. Investe em pessoas. Investe agora. A forma mais prática de você pensar de forma geracional é pensar que o que eu tenho hoje é suficiente para o que eu quero amanhã. E isso me faz lembrar da história de Moisés. Quando Deus visita Moisés na sarça ardente, ele faz uma das perguntas mais simples e ao mesmo tempo profundas para Moisés. Ele está diante daquela sarça ardente, ele nunca tinha visto uma árvore pegando, ou melhor, naquela proporção pegando fogo, e ele começa a ouvir Deus falando com ele. E Deus chama ele para uma das maiores jornadas da vida dele, desafios da vida dele, que era libertar o povo do Egito. E Deus faz uma pergunta para Moisés. Ele diz o seguinte: o que tem na tua mão? O que você tem aí na tua mão? Eu fico imaginando, né, que ele olha para a mão dele e diz: uai, eu tenho uma vara. Eu sou um pastor de ovelhas, eu tenho uma vara. E Deus diz para ele: usa. Usa o que tu tem. Então, de forma prática, a maneira mais simples de construir gerações, de construir sucessão, de pensar de forma geracional é: o que eu tenho hoje é suficiente para o que eu quero amanhã, para o que eu desejo amanhã. Quando eu digo amanhã, eu estou falando as próximas gerações. Então, essa é a forma mais simples. É entender que o que eu tenho é a matéria-prima suficiente, mais que abundante, para me fazer, para me ter tudo o que eu espero amanhã. Então, investe hoje, e você vai ter os resultados que você espera amanhã. Investe nas pessoas, investe na família, investe na equipe. Pessoas são o maior ativo do universo. O maior ativo do universo não é dinheiro, o maior ativo do universo não é a mídia, o maior ativo do universo, tudo isso são coisas secundárias. O maior ativo do universo se chama pessoas. Então, se você... mas a minha equipe é pequena, minha empresa tem 2 funcionários, invista nos 2. A minha empresa tem 1 funcionário, invista naquele 1. Invista no 1. Então, você vai ter os resultados que você espera amanhã. Mas como que surgiu essa questão de geracional, de sucessão, de se preocupar com próximas gerações, de querer perpetuar um legado, de querer perpetuar alguma coisa? Como é que isso surgiu assim? Cara, surgiu... primeiro é o seguinte... Essa questão de gerações, ela é uma crise que existe no mundo. Por que uma crise que existe no mundo? Vou explicar. Durante muitas gerações, a gente tem uma briga, não sei se essa é a melhor palavra, mas eu vou usá-la. A gente tem um desentendimento, é como se fosse uma ruptura entre os mais velhos e os mais novos. Então, a gente tem uma grande questão no mundo que é como eu posso casar, como que eu posso alinhar os mais velhos com os mais novos? Como que essas 2 gerações distintas podem se juntar e trabalhar juntas? Esse é o grande questionamento do mundo. Esse é a grande pergunta que ecoa por gerações. Por que os mais velhos não conseguem falar a língua dos mais novos e vice-versa? Por que os mais novos não conseguem caminhar com os mais velhos? Por que as gerações não conseguem se juntar e somar? Essa é uma pergunta que
nós temos aí ecoando pelo universo e poucos respondem. Então, a grande questão de pensar dessa forma geracional é justamente isso, porque nós temos aí duas gerações, sejam elas dos mais velhos e dos mais novos, que estão em constante briga, estão em constante desentendimento e, na verdade, uma coisa importante sobre gerações é que elas não precisam ser substituídas. Gerações não são sobre substituições, gerações são sobre reforços. E esse é o grande entendimento sobre gerações. Quando as pessoas falam sobre geração, sobre sucessão, ela sempre está pensando aquele que começou, ele vai sair e vai entrar um outro. E não! Gerações não são sobre substituições, gerações são sobre reforços. Eu não preciso sair para você entrar. Você vai entrar e vai agregar. Você entende isso? Uhum. Então, quando eu comecei a pensar sobre a importância de falar um pouco mais sobre sucessão e sobre geração, é justamente sobre esse gap, esse espaço que existe entre uma geração e outra, e eles não conversam, eles não se entendem. Mas por que você acha que isso não acontece? Justamente por essa falta de clareza, de que eu não preciso fazer coisas diferentes de você, eu só preciso somar o que você já está fazendo. Somar a uma linguagem diferente. Os mais velhos somam em sabedoria, os mais novos somam em ideia, somam em inovação. Os mais velhos somam em maturidade, os mais novos somam em força. Uhum. Você está entendendo? Sim. Então, a grande questão é que os líderes não entenderam isso. Eu não preciso substituir você. Você não precisa sair para mim entrar. Você pode permanecer e eu vou agregar. E as gerações começam a conversar quando elas entendem isso, que uma não precisa ser substituída, ela só precisa ser reforçada. Reforçada. Você entende? Então, eu não venho para te substituir, eu venho para te dar reforço. Entendi. Sabe a ideia do reforço? Entendi. Mas quando você fala de gerações, nesse caso, você não está se referindo à geração XYZ, né? Não é esse tipo de geração necessariamente, né? Sim, também. Sim, por quê? Porque as gerações, sejam elas Y, Alfa, Z, enfim, elas têm distintas, são modos distintos, operações distintas, é o tal do modus operandi. Então, cada geração tem o seu modus operandi. A grande pergunta é como que a gente pode fazer para que esses modus operandis não compitam entre si, mas que eles se reforcem, que eles se alinhem às outras gerações. A grande questão é essa. É entender que o modus operandi vai ser diferente, mas no meio disso tem um lugar onde eu posso entender que você pode ser reforço para mim e eu posso ser reforço para você. Mas mais cedo ou mais tarde uma geração vai morrer. Por exemplo, os baby boomers, que são a geração bem dos nossos pais, eles moram, daqui a uns anos não vai existir mais. E aí, aquele tipo de pessoa não vai mais existir. Vão existir novas pessoas com novas características, digamos assim. Ouvi isso. As gerações nunca morrem. O que morre é o modus operandi que cada geração tem. Por que gerações nunca morrem? Porque gerações são continuidades de pessoas. Isso são gerações. São continuidade de pessoas. O que morre são modus operandi. O que meu pai fazia na época dele não é o que eu faço na minha época. O que os meus filhos vão fazer na época deles. Então, na verdade, você percebe uma continuidade de pessoas com modus operandi diferentes. Então, uma geração nunca morre. Por isso que pensar gerações de forma não como substituição, mas como reforço é o segredo. E o que eu mais gosto na Bíblia é justamente porque Deus foi o primeiro a trazer essa ideia de geração. Porque qual que é a primeira ideia de geração existente na Bíblia? Qual que é a primeira ideia? Qual que é a primeira vez que Deus traz essa ideia de geração na Bíblia? Quando ele olha para Adão e diz assim, não vai ter continuidade depois de você, Adão.
Eu pensei que era lá em Abraão. Não. Que Não pai, vai ter- pai de multidões e tal. Não. Bem antes. Quando Caramba. Deus olha para Adão e ele disse assim: não é bom que você esteja só. Deus diz assim: não vai ter ninguém depois de você. E por que Deus disse isso a Adão? Porque ele olhou pro filho e pro espírito. E ele disse assim: mas tem continuidade. Nós somos 3 e somos 1. Quando Deus olha para Adão, ele não vê continuidade. E Deus é um Deus geracional. E aí entra a ideia de Abraão. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, isso é um dos maiores segredos de líderes que realmente querem liderar muito mais que para o presente. De líderes que querem deixar um marco na humanidade. Mas e se você pudesse falar assim, me fala um benefício de eu ser um líder geracional, um líder que se preocupa com sucessão. Por que eu deveria me preocupar com isso? Porque você vai morrer. Mas tipo, vou morrer, beleza. Mas enquanto eu estiver vivo, tá tudo bem pra mim. Enquanto você está vivo, você continua sendo limitado. E aquilo que você não pode fazer, você encontra em quem você está treinando. Aquilo que você não pode fazer, você encontra em quem você está treinando, em quem você está deixando, em quem você está preparando, em quem você está capacitando. Mas, olhando atualmente assim o cenário que a gente vive, você acha que faltam líderes que pensam na próxima geração ou líderes que pensam em sucessão? Você acha que falta isso? Muito. Esse é o maior gap existente na liderança nos dias de hoje. Em todos os âmbitos, seja no business, seja dentro de igreja, as pessoas não pensam de forma geracional. Elas só pensam no agora. Assim. Elas só pensam no agora. Na verdade, nós fomos treinados, nós somos criados para pensar sempre e somente no hoje. Sempre e somente no hoje. Você vê poucos líderes. E geralmente quando você identifica um líder que pensa de uma forma geracional, é um líder que está falando sobre causas. É incrível isso. É incrível. Mas tem algum assim que você consiga falar atualmente assim? Por exemplo, eu vou chutar aqui. O pastor Márcio Valadão. Sim, pastor Márcio Valadão dentro do contexto de igreja, né? Vamos pensar. O Márcio Valadão, que já passou o bastão para o filho. Exatamente. E tá aí, o filho tá dando uma continuidade espetacular. A gente também tem, pegar a geração mais jovem, a gente tem um Theo Hayashi, né? O líder do movimento Dunamis. Um cara que fala muito sobre causa. Muito sobre causa. Essa ideia de movimento, ele é um dos pioneiros do Brasil. O Dunamis, se eu não me engano, foi um dos primeiros movimentos evangelísticos jovens dentro do Brasil. Então, é um cara que tem muito essa consciência de construir para médio e longo, de construir para uma década. Né? Ele fala muito sobre isso, construir para uma década. Dentro do mundo corporativo, a gente tem caras, por exemplo, como o Bezos, né, da Amazon. A gente tem o próprio Bill Gates, né? Hoje você olha para a vida do Bill Gates, é um cara que está totalmente chapado dos negócios, está cuidando de causas sociais. Está cuidando de como melhorar o ecossistema, o planeta, né? O próprio Elon Musk, né? Com as ideias disruptivas dele, né? O que o Elon Musk quer com os foguetes dele? Ele quer dar continuidade. Ele quer dizer o seguinte: eu quero que isso aqui chegue em mais algum lugar além desse planeta aqui que a gente está. Você entende? Então, assim, é claro, são ideias bizarras. Sim. São ideias bizarras, mas o sentido por detrás disso é esse. Eu quero que isso aqui tenha um além, um beyond. Entendeu? Então, assim, só voltando lá onde a gente estava falando sobre a questão dessa crise existente, que eu acho legal finalizar esse entendimento, é que esse é o nosso maior desafio. É fazer com que as gerações se conversem. E por que é tão importante as gerações se conversarem? Porque quando elas se conversarem, elas vão criar uma força motora capaz de transformar tudo ao seu redor. Mas você acha que isso não acontece? Assim, de maneira massiva? Eu acredito que não, de forma como poderia acontecer. Você entende?
Como poderia acontecer? Não. Você acha que quando a gente passa de uma geração para outra, há essa quebra, assim? Total. E por que é essa quebra? Porque nós não fomos treinados para pensar que por exemplo, a geração do TikTok, ela não compete comigo. Ela vem para reforçar aquilo que eu tenho. Você entende? Mas não é porque, assim, talvez algumas pessoas tenham aversão a pessoas mais novas demais ou velhas demais, porque são pessoas muito diferentes em seus comportamentos também. Não, eu diria que o segredo, eu diria que esse tipo de reação dos mais velhos é porque eles hesitam em ser substituídos. Eles têm medo de ser substituídos. Todo líder que tem uma identidade frágil, você vai perceber que uma das coisas que ele mais teme é ser substituído. Todo líder. Todo líder que tem uma identidade frágil, o bicho-papão dele é ser substituído. Por quê? Porque agora você chegou e você é melhor do que eu. Você tem expertises maiores do que as minhas. Você tem um know-how. Mas ele não deveria ter esse medo? Não. Por quê? Se ele tem uma mentalidade geracional. Então, aquilo que você tem, que é melhor e maior do que o que eu tenho de habilidade, não compete com as minhas habilidades. Reforça as minhas habilidades. Mas isso é uma mentalidade que ele tem que ter, né? Uma mentalidade que ele tem que ter. Por isso eu estou falando. O grande X da questão não é porque as gerações não conversam, é porque ninguém explicou isso. É porque ninguém entendeu isso. É porque ninguém ensinou isso. Você entende? Então, a questão do líder que tem uma fragilidade, uma identidade frágil, é porque, e não só líderes, né? Pessoas, seja em qualquer âmbito, elas têm medo de serem substituídas. Esse é o bicho-papão de todo ser humano. Se sentir inútil é perder o meu lugar. E quando você tem uma mentalidade geracional, você não tem lugar, na verdade. Você não tem lugar. Você Como assim isso? não tem lugar? Você não tem lugar, você tem uma missão. Agora eu entendi. Então, na realidade, você não tem um posto assim, né? Você tem uma missão maior. Uma missão independentemente do posto. Sim. Interessante. Mas hoje você entende que pelo fato de não terem líderes geracionais, líderes que pensam na sucessão, que consequência você acredita que está acontecendo assim hoje? Negativa? A consequência é essa, que nós temos gerações que brigam entre si. Então, quando a gente olha para a geração dos TikTokers, a gente diz assim, isso é meninice. Quando a gente olha para a geração, dos nossos filhos, dos filhos, né, mais novos, e a gente diz assim, mas eles são muito frágeis. A gente diz, mas eles têm depressão por tudo. É verdade. A gente diz, mas eles têm síndrome de tudo. A gente não diz isso? Eles têm síndrome de tudo, de pânico, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Na minha geração não tinha. Então, é esse tipo de reação que a gente perpetua, que a gente passa para frente por não entender essas diferenças. Então, é importantíssimo. Entender sobre geração talvez seria um dos maiores, como é que eu posso dizer, maiores ferramentas nesse tempo. Líderes geracionais serão líderes no futuro muito próximo que vão ter uma capacidade resolutiva como nenhum outro. Nenhum outro. Por quê? Por causa... Eles têm uma capacidade de gerir crises melhor que ninguém. Só pelo fato dele ser geracional, assim, no sentido de... Não, porque eles conseguem ver o macro das coisas. Você entende? Eles conseguem ver a longo prazo. A longo prazo. Entendi. E esse é o segredo. Eles conseguem ver a longo prazo. Então é um cara que está olhando para o problema de uma cidade, um problema de um país, um problema de uma igreja, um problema de uma empresa. Ele está dizendo assim, calma. Isso aqui vai fazer sentido daqui a um tempo. E está todo mundo dizendo para ele assim, mas você está louco. A gente está perdendo dinheiro.
A gente está demitindo um monte de funcionário. A gente está perdendo cliente. A gente está isso. E ele diz, calma. Isso aqui vai fazer sentido. Eu sei para onde a gente está indo. Então, líderes geracionais, líderes que pensam em sucessão, são líderes que têm uma capacidade de gerir crise melhor que ninguém. Melhor que ninguém. Por quê? Por causa dessa capacidade de ver o macro das coisas, de olhar o além. Entendeu? Então o cara não está pensando ele perdeu um cliente hoje, mas ele sabe que aquela perda tem um sentido ou vai fazer sentido num futuro próximo, entende? Então isso aí é muito importante. E você sabe qual que é o segredo para você ter boas pessoas no seu time? Vou te falar um segredo que eu acredito muito. É você ter conversas profundas. Uhum. Faça perguntas profundas. Faça perguntas que arranque de dentro daquela pessoa uma capacidade de pensamento, de visão de mundo que uma entrevista normal não tiraria dela. Se você conseguir arrancar disso dessa pessoa, então você tem uma pessoa que vai abraçar uma causa, que vai abraçar uma missão e não vai abraçar uma empresa. Você entende? Que pergunta profunda você já fez, assim, em toda a sua carreira aí, pra alguma pessoa? Que dê pra falar. Uma pergunta profunda? Nesse sentido, assim. Eu já fiz umas contratações, assim, que eu fiz umas perguntas profundas, mas não deu certo. Não deu certo. Cara, eu acho que... Mas é importante? Eu acho que a pergunta universal... Só te interromper, é importante, porque assim, eu fui contratar um cara que ele era um designer. E onde a gente trabalhava, todos nós tínhamos uma fé cristã, assim, né? Uns mais, outros menos, né? E aí eu fiz várias perguntas pro cara. Perguntas técnicas, né? Comportamentais. Você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa técnica, você manja disso, manja daquilo. Aí, o cara top, manjava de tudo. Aí, cara, passou 2 semanas, o cara era ateu, mano. Eu não tinha perguntado. Eu não tinha perguntado pra ele, mano. E, tipo, o cara tinha uma cultura totalmente diferente de uma cultura cristã, velho. Sim. E na sala, mano, só tinha gente cristã, mano, água e óleo, assim, mano. Muito vacilo. Eu ouvi essa frase, alguém disse que da questão de contratar caráter, né? Uhum. E não habilidade. Sim. Então, eu acredito que uma pergunta universal, para responder sua pergunta, uma pergunta universal que todo mundo acho que teme em responder ou para pensar qual é o meu propósito de vida? Ah, nossa. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Caramba. É difícil responder. É dificílimo. Eu fui descobrir isso aí com 22 anos. É difícil. Então, imagina, você pergunta isso numa entrevista. Mas tem muita gente que não sabe. Não sabe. E esse é o tesão da parada, porque você vai ter que arrancar daquela pessoa algo que nunca perguntaram para ela. Assim, eu tenho um entendimento, você pode ter outro entendimento, mas tem pessoas que não têm nenhum entendimento disso. De qual é o seu propósito de vida. Por exemplo, eu posso ter um propósito que eu entendo que é o meu propósito. Você pode ter um propósito que você entenda que é o seu propósito. E tem a pessoa que não sabe mesmo, assim. Até que chegue um líder geracional perto dela. Por quê? Porque um líder geracional é também um pai. Sim. Então, o propósito da minha pergunta não é te expor. Uhum. O propósito da minha pergunta é te ensinar. Te levar a um lugar que ninguém te levou. De pensamento, de reflexão, de autoanálise. É por isso que um líder geracional, uma das características dele também é de paternidade. Entendeu? Então eu não estou aqui para te expor, te acusar. Eu estou aqui para te confrontar a ser uma versão melhor de si mesmo. Esse é o grande X da questão. Show. Se a gente pudesse resumir sucessão e geração em uma frase, assim, o que você poderia falar para o pessoal para a gente finalizar aqui o nosso episódio? Cara, um homem e uma mulher que entenderam que mais importante do que deixar algo para as pessoas é construir algo dentro delas. Isso é a maior mensagem de legado. Legado não é o que eu deixo, mas quem eu deixo. Isso é importante. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Líder Podcast. E
a palavra final fica com o nosso host. Gente, obrigado por estarem aqui. Obrigado, Leandro, por esse bate-papo incrível, disruptivo, profundo, de muitos insights. Eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês. Fica aqui com a gente, segue essa página, compartilha esse conteúdo. Se você é um líder emergente em negócios e fé, você tem um espaço aqui para te abençoar e te ajudar a te equipar como líder. Essa é a nossa intenção, que você saia daqui diferente de como você chegou.